Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que nos amou com toda compaixão, toda infinita bondade, misericórdia. Glória a Deus. Senhor Deus, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua glória. Oh, aleluia. Livra-nos, ó Deus, de todo espírito religioso, de todo conceito de mentiras e de deturpação religiosa. Possamos olhar atentamente para a palavra que colocastes na boca do teu servo, o Messias, aquele que enviastes, e revelastes ele ser o teu filho, revelastes ele ser a expressa imagem. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus nessa noite, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Seja muito bem-vindo nessa noite ao nosso programa A Palavra de Deus na Minha Boca. Aleluia. Há uma glória no ar e há um testemunho no Espírito de que sim. Aleluia. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada. Abre a tua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 4. Num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, sinta, experimente nessa noite a comunhão com o Espírito Santo. Ouça no teu espírito que está a ser dito. Aleluia. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Tira 2 minutos para adorar o Senhor. Aleluia. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Glória a Deus, aleluia. Lecamboko sotoredecaia. Abras os ouvidos do teu povo, remova as distrações e entretenimentos religiosos, espirituais, demoníacos, mas restitui visão no meio do teu povo, Senhor.
Ele vem me buscar. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, ainda vamos continuar num tempo de adoração ao Senhor. Diz a palavra do Senhor assim: depois destas coisas, quais coisas? Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Aleluia. Agradeço ao Senhor nessa noite por portas abertas, os céus abertos. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, aleluia. Depois dessas coisas, o Messias aguardado, ele vem te buscar. Oh, aleluia. Yeshua, o Messias aguardado. Glória a Deus, aleluia. E uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aleluia, aleluia. Nessa noite o Senhor te confirme sua palavra. Nessa noite o Senhor toque no teu espírito. Nessa noite o Senhor envolva o teu coração com o testemunho do Espírito. Aquilo que está por vir são as coisas que o Senhor quer nos revelar. Aleluia. A palavra de Deus diz: demandai, perguntai-me acerca das coisas dos meus filhos. Abra comigo a palavra do Senhor. Aleluia. No livro de Isaías, mantenha Apocalipse capítulo 4, no livro de Isaías. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Aleluia, eu tenho essa certeza. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Experimente nessa noite a atmosfera ao teu redor mudar à medida que as janelas dos céus estão abertas sobre a tua casa a partir desse estúdio. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Aleluia! Isaías 45, verso 11. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca dos meus filhos e acerca das minhas mãos. E eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e todos os exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Mas a igreja será arrebatada, aleluia, num piscar de olhos, acontecerá. É tempo de parar de fugir, é tempo de você encarar aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está a falar contigo. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis 28, a palavra diz também de igual modo em Êxodo capítulo 3. Nos mostra nos evangelhos a tendência do homem não se sujeitar a Deus, mas antes viver debaixo de medo, foragido. Em vez de se sujeitar à palavra que produz fé, fogem com medo de confrontar
aquilo que lhes daria acesso, vitória, plenitude, o propósito de Deus. Sabemos nós que não existe colheita sem sacrifício. Romanos 8, os que dantes conheceu, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, o primogênito de muitos irmãos. Para que ele se tornasse o primogênito de muitos irmãos, ele teve que morrer como a semente para colher a igreja. Para que muitos fossem remidos, muitos fossem salvos. Como está escrito, ele edificará a minha cidade. Para que ele edificasse essa cidade, para que ele restaurasse ossos secos para a vida, ele teve que dar a sua vida. Ele pagou o preço para que nós fôssemos feitos dele. Glória a Deus. Não existe colheita sem sacrifício. Não haveria colheita das almas sem Cristo ser sacrificado naquela cruz. Aleluia. Assim também, você não pode colher o futuro, o destino, o propósito que Deus ordenou sobre a tua vida, se você continuar a fugir. Enquanto Jacó fugia do seu irmão Esaú, que lhe perseguia por causa da palavra que estava sobre Jacó. Perseguição vem em função da palavra que está sobre ti. E a Bíblia diz em Cristo, não temas, porque no Velho Testamento, na lei, dizia o que eu temia, porque a lei produz medo. Mas a lei veio por meio de Moisés, que nos acusava. Mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo, que nos liberta, conhecendo a verdade, e nos empodera. Como eu me sinto honradamente privilegiado de poder te anunciar essa mesma mensagem. Essa graça que nos empodera, a verdade que nos liberta, produz em nós fé. No Velho Testamento nós temíamos, no Novo Testamento nós cremos. A obra é esta que Jesus ordenou, que creiam. Hoje falamos da obra de construir igrejas, templos. Porém, o meu chamado, a unção que está sobre mim, é para edificar a tua vida como templo do qual o Espírito Santo quer habitar. Mas o Espírito Santo não habita onde existe cobardia, onde existe medo, onde existe fuga. O Senhor te chama para você parar de fugir, porque nós estamos em contagem decrescente. Os tempos são curtos. O próximo grande evento que se adivinha é o arrebatamento. Porém, nessa noite eu quero te introduzir esse tema de uma forma muito importante. Profeticamente falando sobre os dias de hoje e sobre os dias que estão por vir. Você precisa de ser arrebatado à presença de Deus para ouvir o que Ele está a falar para a tua vida, agora. Mas entenda que o Senhor está a preparar a sua igreja, aptos, homens e mulheres, depois destas coisas. Quais coisas? As coisas que Jesus ordenou João a escrever para confrontar, para corrigir, para exortar a igreja. Depois deles terem lidado com estas coisas, João foi arrebatado para ouvir as coisas futuras. Queridos irmãos, é necessário que você entenda, desde o início, a minha mensagem, contagem regressiva. Cristo está às portas. Porém, Cristo está às portas para este mundo. Mas Cristo habita em nós. É a esperança da glória. Enquanto é dia, trabalhai. E Deus está a trabalhar em ti e através de ti para alcançar esse mundo. Mas Deus não está a trabalhar em ti de modos que você vai construir a próxima catedral. Mas Deus está a trabalhar em ti, trazendo a sua divindade, a sua vida, para que deveras você seja a testemunha de que Ele está vivo. Em todos os campos da cidade, da vida, da sociedade. Na medicina, na indústria, na agricultura, na tecelagem, na informática. Aonde tuas mãos se acharem, você seja uma testemunha de Cristo. Ouça a minha mensagem nessa noite. Depois destas coisas, vi uma porta dos céus abertos e foi-me dito, sobe para aqui. Isaías 45, fui eu quem fiz o homem. Perguntem-me sobre as coisas dos homens. Perguntem-me qual é a minha agenda. Perguntem-me qual é o meu favor sobre a juventude, sobre os homens, sobre as nações. Perguntem-me
e eu vos revelarei o propósito que eu tenho para essas nações. E esse propósito, a Bíblia diz, Cristo em nós, esperança da glória. Deus ordenou homens para carregarem a sua glória, para carregarem Cristo, a sua semente, para que eles se tornassem a esperança para uma nação, esperança para as nações, o mundo inteiro. Para que as nações pudessem viver o que Adão perdeu, mas que nós vimos em Cristo, que o mundo não viu, mas poderá ver através de nós, à medida que você anda na palavra que o Senhor ordena, à medida que os teus ouvidos estão abertos nessa noite, para ouvir a palavra, para ouvir as boas novas que é chegada a ti. Eu sou sim, nessa noite, um precursor, uma voz que clama antes que o Senhor fale contigo. Uma voz que Deus enviou para que você, ouvindo, o Senhor abra os teus ouvidos e Ele confirme a palavra que Ele ordenou. Sobe para aqui. É o chamado. Depois de lidarmos, depois de vencermos, depois de pararmos de fugir, somos chamados à presença dele. Parar de fugir implicará você ser arrebatado para a presença dele. A Bíblia diz que Elias estava em fuga por causa de Jezebel. E o Senhor lhe disse, levanta-te, come e bebe. Medita na palavra, enche-te do Espírito. E depois disso o Senhor lhe arrebatou. Jacó, Gênesis 28, fugia do seu irmão. Por causa da palavra ele estava a ser perseguido. E quando ele disse basta, espero que nessa noite você diga basta. Diga o mesmo. Quando ele disse basta, foi o mesmo que Gideão fez. Disse basta de ser roubado. Basta de perder as chaves que Deus nos deu. Basta de perder a colheita que o Senhor nos entregou. Basta. E assim sendo, ele colocou a colheita no lagar. E Deus disse, vai nessa tua força. Quando um homem é apto para reter, quando um homem é apto para não abrir mão, como Paulo disse, combati o bom combate, guardei, retive o que me foi dado. Jesus disse, aquele que guardar e perseverar até o fim, será salvo. Amém? Nessa noite eu não venho te falar de outra coisa, eu venho te falar do caráter apostólico da igreja. Chamados a reter, chamados a guardar. Queridos amigos, nessa noite eu vou fazer uma pergunta e eu gostaria que você me entendesse em toda a simplicidade. Muitos ouvi dizer, pastor, eu gosto de ouvir o pastor pregar, pastor prega coisas, pastor fala coisas, pastor não é como... Às vezes o pastor não fala das coisas dos homens, pastor fala das coisas dos céus. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que é que você fará? Qual é o preço que você pagará para parar de fugir? Porque há discursos que nós gostamos de ouvir. Gostamos de ver as obras, multiplicação do pão. Aí nós não gostamos de ouvir, toma a tua cruz. Nós não gostamos de ouvir, come da minha carne, bebe do meu sangue. E nessa noite, eu humildemente na presença do Senhor, que o Senhor me use como um vaso para falar contigo. Porque enquanto a igreja se esconde nos templos, enquanto os santos fogem por causa da perseguição, os orgulhosos ocupam os lugares. E a Bíblia diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, porque se os orgulhosos ocuparem os lugares, a nação geme. Mas se o justo ocupar o lugar, a nação folga. Vocês são vítimas de doutrinas e de ensinos de demônios, te dizendo que Deus não atenta para essas coisas. Deus não é materialista. Que nós somos já os humildes. E que se tivesse pano, vamos lá, se tivesse as vestes de João Batista e o gafanhoto e o mel, o que ele comeu, nós também andaríamos dessa maneira. E transformando a palavra de Deus em substitutos. Então, na sua multiforme sabedoria, Deus enviou o Filho para semear em nós a imagem do Filho. Um homem, uma mulher em quem Deus se agrada. Um homem e uma mulher em quem Deus se agrada. Queridos irmãos, muitos de vocês serão apóstolos, não dentro dos púlpitos. Vocês serão enviados na política, nos negócios, na educação, na medicina. Muitos de vocês não serão só professores, uns serão diretores, muitos serão não só fazendeiros, serão agricultores. Porque a palavra é dada.
a todos. E aonde vocês estiverem, aonde o Senhor te enviar, Ele fará de ti luz do mundo e sal da terra. Porque a palavra de Deus é o favor para a humanidade, Emmanuel, Deus conosco, em que a palavra de Deus claramente diz: levantem aquelas ofertas para fazerem um tabernáculo para que eu habite no meio do povo. Não existe essa colheita da glória sem sacrifício. E qual é o sacrifício que nós estamos a falar? Cristo. E para nós hoje, um sacrifício de lábios que confessam o nome de Jesus. Queridos irmãos, é necessário que você permita nessa noite o Senhor agitar, o Senhor despertar. Que talvez para ti eu seja só esse catalisador de um homem que agita, que desperta no teu espírito coisas nunca ouvidas, coisas nunca exprimidas, para que você atente. Existem janelas nos céus abertas. Pare de fugir e ouça, sobe para aqui. Deus quer te entregar a agenda dele, Deus quer te revelar os propósitos dele, Deus quer te mostrar os passos dele. À medida que ele revela a sua palavra, ele disse: anjos subiam e anjos desciam. Anjos sobem para levar o nosso clamor, descem para trazer a sua resposta. Cristo não é aquela figura religiosa, controvérsia social, cultural. Cristo é a palavra que Deus enviou. Se você perde tempo com estas coisas, você enche os seus ouvidos com enganos, dissensões, mentiras, fábulas, e você se perde na tua oportunidade. Ouça, a todos é dado um tempo e um período para ouvir e dar frutos. Se você vê pessoas saírem da igreja, é porque é Deus quem lhe tirou. Porque ele não ouvindo, ou ouvindo não guardou a palavra, não deu fruto. E por que a palavra foi enviada? Para que as tentações do mundo, as ciladas de Satanás, não prevalecessem contra ti. Oh, Jerusalém, que matas os profetas, silencias os que a ti são enviados. Se soubesses quem te visitou, não sofrerias o que está por vir. Nessa noite eu vim só te agitar. Eu vim só te lembrar como Elias, que estava fugido. Ainda 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ainda homens e mulheres que preservaram o caráter e a integridade em Cristo. Queridos irmãos, ouça, não dês ouvido a qualquer coisa. Caluniadores, difamadores sempre existirão. Porém, não dês ouvidos a espíritos de mentira, de engano, espíritos de medo, que te fazem viver foragido. Moisés, o Senhor lhe disse: para de fugir. 40 anos ele estava fugido, Deus lhe encontrou. Deus lhe disse: Moisés, para. Quando é que Moisés fugiu? Primeira vez Moisés fugiu por causa do pecado dele. Quando é que foi a segunda vez que Moisés fugiu? Moisés fugiu a segunda vez quando Deus disse: o que é isso na tua mão? A vara. O que é a vara? É a palavra. Então o Senhor lhe disse: lança na terra. Quando você lança a palavra no teu coração, quando a palavra é pregada aos teus ouvidos, quando a palavra vem para te confrontar, pare de fugir pelas acusações, pela calúnia, pela difamação. Oh, eu sou pastor há anos e eu vejo que muitos sentaram comigo. Ai, gosto muito do pastor, mas no momento em que eu confrontei os medos deles, no momento em que eu confrontei a mentira neles, eles fugiam pela calúnia, fugiam pela acusação. Mas não existe criatura nenhuma que esteja encoberta perante os olhos do Senhor. Roi é o seu nome, o Deus que tudo vê. Também é o Deus que fala, é o Deus que revela. Queridos irmãos, preste bem atenção. Preste bem atenção nessa noite. Eu não sou profeta maior, não sou profeta menor. Eu sou simplesmente uma testemunha, amigo de Jesus. Nem me exalto presunçosamente a me dar o direito de me chamar dessa maneira. Porém, sei porque eu o digo. Nessa noite eu só vim te despertar. No domingo nós estaremos juntos fisicamente no Aurora, às 10 da manhã, no Aurora Internacional, Benfica. Faz parte. Faz parte da agenda de Deus que você pertença a um tempo e um momento como esse. Faz parte do tempo e da agenda de Deus o Senhor levantar homens e mulheres, famílias, que se ajuntem a Cristo como se ajuntaram a Davi e que digam: somos teus, ó Davi. Nós somos teus. Homens e mulheres que só poderão fazer e falar dessa maneira por causa do Espírito de Deus sobre eles. Muitos dizem: não, eu sou de Deus, eu serei de Deus. O caráter deles vai revelar, vai denunciar. Queridos irmãos, Jacó fugiu, Moisés fugiu, Elias fugiu. Pedro fugiu, João deixou as vestes nu, ele fugiu. Pare de fugir.
É tempo de você subir, de você ser arrebatado, de você ser levado para ouvir coisas que estão por vir. O apóstolo João é chamado João o Revelador, porque o livro de Apocalipse, nós falamos de Apocalipse como coisas finais, apocalípticas, destruidoras, destruição do fim. Apocalipse é a revelação, também chamado como as revelações de Jesus Cristo, o apóstolo João, dos tempos futuros, das coisas escatológicas que estavam por vir, dos últimos tempos. Queridos irmãos, João estava no exílio, em Patmos. Existem momentos, circunstâncias, situações que nós esquecemos da palavra que recebemos e de repente nos tornamos perseguidores daqueles mesmo que nós convivemos da palavra, porque estamos a fugir. De que você está a fugir? Normalmente, quando eu vejo pessoas a virem até comigo dentro da igreja, eu ouço pessoas que vieram de outras igrejas, vieram de caminhos diferentes. A minha pergunta é se ele é um enviado de Deus ou um fugitivo. Porque pessoas que vieram de outro lugar a fugir, às vezes estão a fugir de uma confrontação, às vezes estão a fugir da submissão, às vezes estão a fugir da correção. Queridos irmãos, Deus, ele é o favor que ele tem, o favor divino é ele mesmo. Ele te favorece, para de fugir. Pare de fugir. Pare de ser incrédulo. Pare de ser arrogante. Acho que eu quero partilhar 2 pontos aqui que eu hoje, nessa noite, comentava, mas eu meditava isso nessa semana. 2 grandes referências africanas, atualmente. 2 bilionários em África. Um deles na África do Sul, Elon Musk, e o outro na Nigéria, Aliko Dangote. Eu ouvi dizer que o Aliko Dangote está em Angola hoje. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo vai dizer, não, sucesso africano. Mas vocês não vão dar conta da realidade da sua raiz, do seu início. Dangote foi o jovem que se levantou quando Benson Idaúsa perguntou quem estaria disponível a ceder 2 lugares para que 2 pastores se deslocassem naquele dia. E ele virou-se para o seu companheiro e disse, é um homem de Deus que está a falar conosco. Assim como nessa noite também não é um palhaço que está a falar contigo. Ele disse, vamos. E quando ele se colocou de pé, Idaúsa perguntou, quem és tu? E ele disse, eu sou Aliko Dangote, um homem de negócios, e estou a fracassar, estou a passar mal. E Idaúsa lhe disse, assim como te colocaste de pé diante de mim, o mundo se colocará de pé diante de ti. Hoje os orgulhosos estão a dizer, Aliko Dangote veio aqui, mas eles vão rejeitar a chave, a semente que lhes abriu a porta para um homem como Dangote. Elon Musk, todo mundo sabe, dizem que no Elon Musk, esquecem que o Elon Musk é africano, né? Elon Musk é africano, é sul-africano. Ok. Essa semana foi algo que se comentava, que o parceiro número 1 financeiro do ministério do Chris Oyakhilome na Nigéria é o Elon Musk. Eu não diz que ele é salvo, eu não diz que ele é cristão. Eu só estou a te dizer, homens que entendem princípios. Uma das características... Amém, amém. Mas a igreja... O Senhor disse no início de 2024 que seria um ano de trevas, mas a igreja seria arrebatada. Para de fugir. Para de ter medos. Queridos irmãos, volto a repetir, o Velho Testamento, a lei, mostrava que éramos pecadores, logo herdeiros do medo. Vivíamos debaixo da acusação a fugir. Porém, a palavra de Deus nos diz que Deus enviou Cristo, Jesus de Nazaré. E esse mesmo, a palavra de Deus, produz em nós fé. Não temas, crê somente. Cadê a tua disciplina? Cadê o teu rigor? Cadê o teu desempenho? Cadê a tua dedicação?
Medo faz com que você deixe de crer e atentar para os princípios que o Senhor te deu. Deixa-te mostrar algumas formas como o medo se manifesta. A Bíblia diz: quem é aquele que despreza pequenos começos? Pessoas medrosas desprezam pequenos começos. São tão inseguras que eles precisam de atentar para coisas grandes, porque é dali onde eles tiram a sua identidade. Jesus, o Salvador de toda a humanidade, confiou em 12 homens e um deles era um diabo. Não se espante de ouvir falar, porque na igreja há uns que são diabos. Amém? Queridos irmãos, eu estou feliz nessa noite. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia. Alegra-se comigo. Declara aí onde você está em tua casa. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Aleluia. Acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá uma igreja. Glória a Deus, amém. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Aleluia. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Que Deus te abençoe. Amém. Você tenha paz. Você creia no Senhor. Você creia no Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós somos daqueles que vamos de fé em fé, de glória em glória. Nós não trazemos mais nossas lutas diante do Senhor. Nós não trazemos mais nossas situações diante do Senhor, porque nós confiamos completa e perfeitamente nele. Nós vamos à luta para fazer o que Ele nos mandou. Nós somos daqueles que dizemos ao Senhor: isso não vai nos parar, isso não vai nos desiludir, isso não vai nos persuadir, isso não vai nos dissuadir. Tu conquistaste o nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Rama Kosotore de Cantaraba Kosotore. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: enquanto a igreja orava por Pedro, as prisões se abriram, as cadeias caíram. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, eu só vim te anunciar nessa noite que ele é o Redentor da igreja. 2 pontos. Contagem decrescente. É mister que você se incline na presença do Senhor e ouça o conselho do Senhor. Busque: Senhor, o que tens para mim? O que queres de mim? Fala. O que é que dizes dessa igreja, dessa casa, essas pessoas? Nós oramos pelas almas, Senhor. Dá-nos almas. Dá-nos almas. O que é que o Senhor tem a fazer? Amém? Infelizmente, nós somos vistos ou tratados como um povo estranho, no mínimo.
E eu concordo que muitas das vezes o que tem dentro da igreja é coisa muito estranha. Eu tenho sido testemunha para vocês dizendo que existe um roubo dentro da igreja, existem usurpadores, uma falsificação do evangelho. Por quê, queridos irmãos? Porque ouça a mensagem do domingo, a questão da natureza de Deus. Ah, não, eu estou contra essa igreja, eu estou contra esse irmão, eu estou contra esse pastor porque me fez isso, me falou isso. Ele está a falar daquilo que é a verdadeira natureza. Amém? Ele não está a falar a verdade. Ele está a falar da natureza dele. De alguém que nunca se firmou na verdade, no amor e no perdão. Mas a verdadeira igreja de Cristo. Esses andam em perdão 479, 490 necessário. Amém? Ei! Ah, porque nos fizeram. Mano, eu fui acusado de assassino. Continuo a pregar o evangelho para o mesmo povo que me acusou de assassino. Me bateram com katana, me bateram com machado, soco. Foram buscar arma. Eu continuo a pregar o evangelho para eles. Depois do Senhor lhes revelar que eu não sou assassino. Amém? É a natureza. Pare de fugir. Receba certas chaves nessa noite que eu vou partilhar contigo. Não julgue. Quando você julga, quando você condena, tem duas coisas que você faz. Você condena-se a si mesmo ou condena o próximo. Se você condenar a si mesmo, o que é que vai acontecer? Você vai dizer, eu sou um burro, isso não devia, eu não sei como é que eu permiti isso. Ou seja, eu quero ajudar, mas as pessoas ainda me usam, abusam de nós. Não julgue, não te condenes a ti. Fizeste a tua parte, foste fiel. Garanto que você não faça somente uma coisa, garanto que você só faça o que o Senhor te ordenou. E você terá um galardão na presença do Senhor. Não condene os outros. Porque se você condenar, você fica ofendido. Aleluia. Nessa noite o Senhor está a falar contigo por causa de tempos e épocas. Ele está a te entregar chaves de tempos e épocas para que você aprenda a remir tempo pela verdade. Verdadeiramente remir tempo. Porque em breve você ouvirá o som da trombeta. Portas estão abertas nesse momento. Janelas estão abertas. Você precisa de ser arrebatado para ouvir o que tens que ouvir, como Elias ouviu, e acelerar o teu tempo. Porque em breve será muito tarde para multidões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me apresento diante de vocês a nível mundial como uma testemunha apostólica e profética dos últimos tempos. Em breve, Cristo está às portas. Os sinais estão nas notícias, mas nós temos o testemunho. Quando eu ouço, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Estádios serão cheios. E por isso o Senhor vai expor tudo o que estiver oculto para tentar paralisar a palavra dele, para tentar dividir, para tentar dissuadir com que almas se congreguem. O Senhor vai expor todos os diabos que se levantaram, todas as mentiras, todas as ofensas, calúnias e injúrias, para somente uma coisa: dividir e impedir com que almas se alcancem. Ai de quem tocar na noiva dele, assim te diz o Senhor. Ouça. Aleluia. Queridos irmãos, o segundo ponto. Depois de você ouvir e ter comunhão com Deus, estar num lugar onde o Senhor te arrebata a presença dele para você compreender tempos e épocas. O final dos tempos é Jesus quem vai arrebatar a sua igreja de uma vez por todas. Os sinais estão às portas. Profeticamente eu fui falando que as eleições dos Estados Unidos nos concerniam a todos, nos diziam respeito. Você não entende talvez muita coisa. Se o preço do frango está caro é por causa da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia só está a acontecer por causa dos palhaços que foram removidos, que tinham uma agenda do anticristo. E eles, homens que adoram altares da raça, criar sempre o sentimento vicioso de que nós africanos, nós negros, somos vítimas. Estamos a ser vítimas dessa agenda deles de constantemente nos lembrar daquilo que aconteceu, mas a nós foi dito perdoa. 2.
Principalmente essa questão. Hoje os transforma de dissuadir, enfraquecer homens. Homens questionam a sua identidade. Homens estão a questionar a sua identidade. Confusos se são homens, se são mulheres. Na realidade, um espírito de inferioridade. Cadê os homens? Eles serão a cidade do Senhor. Serão chamados reparador de ruínas. Porque o Espírito de Deus sobre eles lhes revelará a identidade deles em Cristo. Isso é uma agenda satânica. Mas a igreja está distraída. A igreja não ouve, não entende, só entende os assuntos diários que lhe pertencem. Esse também é um espírito maligno. E nessa noite, ao som da minha voz, como uma trombeta, seja exposto todo o espírito maligno que se levantou contra essa obra, no nome de Jesus. E essa obra é dele. Essa obra é acerca de almas saírem das garras de Satanás, das trevas, para o reino do seu amor. Seja exposto toda a artimanha que foi lançada. Eu não quero saber se foram pactos no passado, se são pactos hoje. Eu não quero saber que são invocações antigas, se são invocações hoje. Mas a verdade é, o Senhor me disse e vai acontecer. O Senhor me disse, vês eles na droga, ainda assim me adorarão. Vês eles na prostituição, ainda assim eles me adorarão. Vês eles na criminalidade, eles me adorarão. Não há ninguém que possa se levantar e ser tão credível que há de anular essas almas saírem do inferno, porque o sangue clama coisas melhores a favor dessas almas. E nós ainda não fomos arrebatados como igreja, porque eles também carecem, segundo o propósito de Deus, que eles também façam parte dessa igreja para ser arrebatada. Aleluia. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Glória a Deus, amém? Hoje li um texto de uma querida irmã que ela disse que me chateia muito. Querida irmã, o amor não permite eu me sentir chateado. E a irmã disse que estava preocupada com as pessoas que ela quer trazer para a igreja e que uma delas apontou pelo facto de eu não ter aliança. Eles não procuram saber isso nem do padre, nem da madre. Mas o que eles deveriam procurar saber é se eu tenho essa aliança com Deus. Mas, queridos irmãos, vamos parar de dar lugar ao Satanás, trazendo pessoas que são do diabo. Então, nós devemos começar a orar. Senhor, traz aqueles que são teus. Traz aqueles a quem o Senhor está a falar. Mostra-nos quem são os homens e as mulheres com quem o Senhor está a falar. Mostra-nos. Não existe boa pessoa para estar na igreja. Amém? Não existe boa pessoa para estar na igreja. Existem aqueles a quem o Senhor está a falar. E a Bíblia diz, a quem a palavra foi dirigida, chamou deuses. A quem a palavra foi dirigida. E esses que receberem a palavra, lhes será dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que vai mudar a visão deles. É isso que vai mudar a percepção deles. Porque o Senhor se revelará confirmando a palavra que está a dirigir a eles. Aleluia! Amém? E amém. Então, por favor, ore. Senhor, no nome de Jesus, nos mostre quem são as pessoas que o Senhor quer trazer. Nós não queremos distração, nós não queremos palhaços, nós não queremos brincadeira, nós queremos pessoas seriamente para ti. No nome de Jesus. E assim você saberá quem são aqueles. E aqueles que são dele, porque o Senhor disse, não toquem nos meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.